Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, onde você tem então a palavra do Senhor todos os dias, 24 horas por dia, para estar crescendo em vida, se alimentando da palavra. E o programa Janela do Céu é um programa de testemunhos para que muitos irmãos tenham oportunidade de relatar e propagar a verdade de Deus, de estarmos todos recebendo essas dádivas maravilhosas que o Senhor nos dá, todos esses benefícios de receber a palavra e também as experiências que Deus nos dá para crescimento de vida, muitas tribulações também, porque o Senhor ele diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje nós estamos então a nosso convite com a irmã Francisca Pontes de Barueri, São Paulo, que relatava da sua experiência. Ela está iniciando seus passos com o Senhor e já tem muitas experiências com Deus, de sentir mesmo o Senhor. E eu gostaria de, agora fazendo essa diferença, né, de estar na igreja, buscando o Senhor, recebendo a palavra. Como era a Francisca antes e como agora a Francisca está, né? A nova Francisca, o novo homem. Como era um pouco a tua vida antes e as coisas que você sentiu que Deus transformou muito dentro do teu coração? Então, a Francisca, antes de conhecer a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, tipo assim, era uma pessoa assim, gostava muito assim de festas, né, de estar junto. Eu sempre estive junto com a minha família, assim, todo final de semana, mais assim, sempre com churrasco, bebida, sabe? Era bem, a bebida era muito presente assim na minha vida durante assim final de semana. Mas era assim, a gente começava umas 11 horas da manhã e não tinha hora para acabar, né? Aí, mas assim, todo mundo em família, mas sempre aquela bebida junto, no final sempre tinha alguma confusão e tal. E por eu, tipo assim, me sentia muito só também, vazia, né? Porque meu marido nunca estava presente, estava sempre viajando a trabalho. Ele falava que era trabalho, né? Mas eu sempre queria acreditar que era e tal, devido às inseguranças que eu tinha com ele. Então, naquele momento de festa, tá, eu estava feliz, sempre com meus filhos, estava muito feliz ali. Mas assim, é uma coisa assim que hoje eu enxergo, assim, que Deus mostra para mim o quanto eu era irresponsável, porque sempre que eu bebia, assim, final de semana, eu estava sempre com meus filhos. Então, sempre que a gente ia para esse sítio, para essas festas, assim, era um sítio assim meio que longe da minha casa. Eu tinha que pegar Rio Santos, a rodovia Rio Santos, para até chegar na minha casa. Às vezes à noite, sabe? Eu pegava meus 2 filhos pequenos e colocava no carro e eu voltava para casa. Então, quer dizer, a gente quando bebe assim, ou Elisama, a gente nunca assume assim, não estou bêbada, né? Só bebi um pouco. Você perde a noção. Só que eu não enxergava isso. Então, isso, assim, hoje eu enxergo que como que Deus é tão bom na minha vida, quantas chances Ele deu para mim. Sabe, quantas oportunidades deu para mim, tipo assim, para me proteger de um acidente com meus filhos, de eu estar embriagado e estar dirigindo. O meu marido sempre falava assim, não faz isso, que pode acontecer alguma coisa, porque a gente não perde um pouco da noção, né? Então, tipo assim, eu tinha muito essa irresponsabilidade presente na minha vida. Então, assim, hoje eu agradeço muito a Deus por nunca ter acontecido nada comigo e nem com meus filhos, assim, durante esse tempo que eu fiquei nessa vida do mundo das trevas, né, que geralmente a gente fala, né, do mundo lá fora. Então, assim, e no outro dia eu acordava sempre mal, sempre mal. Eu tinha aquela alegria naquele momento da bebida e tal, nossa, aquela euforia, aquela felicidade toda. Mas no outro dia eu acordava mal, sabe? Meus filhos sempre presenciando, assim, eu me envergonho, sabe? Assim, hoje eu me envergonho de falar isso, assim. Mas eu me envergonho, tipo assim, mas assim, como é que eu posso te dizer? Mas eu sinto, assim, no dever de falar, sabe? Porque se alguém tá passando por isso, assim, é meio complicado, sabe? Porque depois que eu aceitei Jesus na minha vida, eu tenho aquela felicidade constante, sabe? Se eu estou reunida com minha família, eu estou naquela felicidade. No outro dia, eu estou me sentindo a mesma pessoa, sabe? Eu não estou me sentindo ruim, igual eu me sentia antes, sabe? E eu sempre fui, assim, uma boa mãe, sempre presente com meus filhos e tal, mas eu tinha muitas essas irresponsabilidades, assim, com eles.
Só que eu não enxergava, para mim era natural, para mim eu estava bem e tal. Mas hoje, assim, se eu era uma boa mãe, hoje Deus está me dando a oportunidade de ser muito mais melhor com eles, sabe? Com eles, com meu marido. Hoje, assim, para eu falar alguma coisa, me irar, eu penso muito, eu oro a Deus, sabe? Deus, tira isso da minha cabeça, dos meus pensamentos, sabe? Essa ira. Eu já penso para falar, sabe? Porque, tipo assim, eu não virei uma santa, não, sabe? Mas, assim, eu já penso 2 vezes antes de querer arrumar uma briga dentro de casa com meu esposo, com meus filhos, eu tenho que ter mais paciência, sabe? E tem dias, assim, que parece que Deus está dando a prova, assim, de qualquer coisinha você quer sentir aquela ira dentro de você, sabe? Mas eu apazigo, sabe? Deixo, invoco o Senhor e Deus está no controle, né? Então, assim, hoje eu já tenho isso, eu já tenho essa sensibilidade, assim, de saber o que eu quero, o que eu vou falar, na hora que eu posso falar, na hora que eu não posso falar. Às vezes meu marido está nervoso, eu me recuo um pouco, sabe, assim, porque antes não, antes era assim, era muitos conflitos, meu marido viajava muito, e os poucos dias que ele estava presente, assim, não era feliz. Eu, assim, às vezes eu até preferia que ele estivesse viajando, sabe? Para não ter essas brigas. Eu era muito, assim, revoltada. Então, a bebida, eu achava, assim, que a bebida preenchia esse espaço para mim. Entendeu? Me preenchia, assim. Me preenchia naquele momento que eu estava ali. Mas depois a tristeza vinha maior. E hoje não, graças a Deus, assim, nossa, meu marido sai para trabalhar, eu, tipo assim, hoje eu sei que ele vai trabalhar, entendeu? Eu tenho aquela segurança, nossa, meu marido está no escritório, está trabalhando. Se meu marido não está no escritório e está em outro lugar, amor, estou aqui em tal lugar. Então isso me conforta muito e eu não tinha isso antes. Por mais, assim, eu acho assim, hoje se ele mentir para mim, vai prestar com Deus, né? Não comigo mais. Eu penso assim hoje, sabe? Então me sinto hoje muito mais feliz, muito mais realizada como mãe, como mulher. Então, assim, eu tô frequentando um grupo familiar na casa do Dr. Maurício, também tá me dando assim um crescimento bem maior, assim, tipo assim, porque eles são muito família, né? Ele dá muitos conselhos assim pra gente. Eu tiro muitas dúvidas com eles, porque eu ainda tô muito assim verde, assim, um pouco verde assim na palavra, né? Mas assim, eu tô orando bastante, estou lendo a Bíblia. O irmão Kleider também com a esposa dele está indo na minha casa, fazendo um estudo bíblico com a gente lá em casa. Eu estou gostando muito também, porque eu vim de uma religião que é desde criança, né? Não, tipo assim, eu não tinha escolhido a religião, meus pais que escolheram por mim, né? Então, eu tenho, assim, muitas dúvidas ainda. Então, os irmãos estão me tirando essas dúvidas, entendeu? E eu vejo, assim, cada dia que eu estudo a palavra, também estou estudando com a irmã, com a Grace também, sabe? Eu estou indo na casa dela, está me explicando várias coisas também. Então, isso está fazendo com que eu cresça mais na palavra. E eu sinto, assim, que Deus está muito presente na minha vida e na vida dos meus filhos. Falando na família e os teus filhos, que eles sentiram com essa novidade agora de ver o pai e a mãe? Sentiu alguma mudança neles? De eles verem que agora o pai e a mãe estão na igreja, estão buscando Deus? Muito, assim, os dois, assim, estão super felizes. Porque, tipo, quando eu voltei no meu relacionamento com meu esposo, de uma separação, ele, assim, eu via muito o sofrimento deles antes também. E depois que eu voltei com o meu esposo, e ficamos nós 4 juntos ali, eu acho que, assim, antes da gente batizar, eu acho que eles enxergavam e eles sabiam, porque eu nunca escondi nada deles, sabe? A gente, às vezes, não é bom brigar perto dos filhos e tal, mas tem situação que a gente não tem como evitar, entendeu? Então, quase sempre eles presenciavam as nossas discussões. Então, assim, eles sabiam que a gente estava ali mais por eles, entendeu? Assim, mais para preencher aquele espaço ali por eles. Então, hoje não. Hoje, assim, eles estão muito felizes, sabe? Assim, você vê que a criança está mais ativa, que a criança tá mais feliz mesmo, brinca com o pai, muito, eles brincam muito, sabe? Assim, quando o Marcelo tem um tempo para jogar uma bola com eles, tem um tempo para ficar no computador com eles, sabe? Assim, dentro de casa, de fazer uma lição. Nossa, eu, assim, meu marido, acho que fazer lição com meus filhos, acho que nunca. Agora, assim, quase sempre que ele pode, que meu filho menor tem dúvidas em matemática e tal,
Nossa, eu acho assim, eu fico olhando os dois assim, sabe? Ele fazendo lição com meu filho, aquilo me emociona muito, porque eu não tinha isso antes. E hoje eu tenho aqui na minha família. Isso eu tenho hoje junto assim com eles, assim, que eu fico assim muito feliz. E é só Deus, só Jesus mesmo que... Hoje eu acredito que só Deus para mudar uma família, assim. Eu sei que Ele quer todas as famílias juntas e, assim, e o inimigo, ele ataca muito na família. Eu tenho assim... Hoje eu sei, sabe, assim, eu sinto isso, que as pessoas falavam, eu não acreditava, eu falava, ah, não, é coisa de crente, que Deus é um só, mas assim, Deus é um só, Deus faz tudo por todo mundo, e a gente não faz nada por Ele. Então depois que eu conheci o batismo, hoje eu sou muito mais fiel a Deus, porque eu tenho meu Deus comigo, sabe, hoje eu abro a Bíblia, eu entendo assim, o que eu tô lendo, assim, sabe. Antes eu não entendia, eu lia, relia e não entendia aquele recado, não entendia. Hoje não, hoje eu consigo entender. Nem que seja um versículozinho só, eu consigo entender, entendeu? Então Deus está muito presente na minha vida, na minha família. Hoje Ele está, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus vai resgatando os valores, né? Porque a palavra de Deus diz também em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Cristo Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E é isso que quando Deus entra na nossa vida, a sensação que dá é que Deus vai organizando todas as coisas, né? E isso só de Ele entrar por dentro, porque Ele vai organizando os valores dentro de nós, nos dando prioridades, restabelecendo, né, a nossa ordem de valorizar coisas simples, né? Como a irmã aqui citou, de fazer uma lição com o filho, de dar atenção para a família, de estar ali buscando Deus, a família inteira, e realmente vai toda a família no culto, né? Eu sou testemunha, chegam os 4, sentam lá juntos, né? Todos com as suas Bíblias, suas anotações, buscando o Senhor. Isso é muito gratificante de ver Deus agindo, Deus restaurando, Deus trazendo essa unidade, né? Porque sabemos que é o amor de Cristo que une as pessoas, né? E estão ali por causa, como a Francisca falou, com o único objetivo, que é buscar Deus, para que Deus faça essa obra nos nossos corações, né? E algo também que eu gostaria de perguntar é sobre os materiais, né? Falou que buscar a Bíblia, tem algum material assim que você buscou bastante, que te ajudou, algum livro, algum CD? Tenho, assim, eu ganhei alguns materiais da irmã Diane, que são os CDs que eu não me venho agora na memória, que é Águia. Série Águia. Assim, hoje eu não estou vendo porque eu estou sem o aparelho na minha casa, mas antes de eu mudar eu via bastante. E também as ministrações do apóstolo. Muito, assim. Eu escuto muito, e o irmão Kleider também gravou um pendrive para mim, que, nossa, maravilhoso, com as orações, com os cultos, as ministrações, entendeu? Então eu acordo ali, já leio a palavra do Senhor, já vou arrumar minhas coisas, já coloco assim as ministrações, né? Também vejo muito a TV, Menorá também, graças a Deus, vejo também. E tipo assim, hoje assim eu estou muito feliz por Deus ter me escolhido, né? Porque é Ele que escolhe a gente, né? Então assim, nossa, eu fico assim muito glorificada, muito feliz da vida por hoje estar dando esse testemunho aqui para você, para Jesus. E eu tô assim, posso te dizer hoje que eu me sinto assim preenchida assim de coisas boas também, sabe? Muito de coisas boas assim, espirituais. E depois assim que eu passei por essa tribulação de espíritos, né? Porque de espíritos assim, para onde eu olho assim, eu vejo assim que não vejo muita matéria, eu vejo assim espíritos agindo, entendeu? E só que eu acho assim com naturalidade, assim, por quê? Porque por eu ter passado por isso, assim, me fez assim enxergar melhor como é que é esse mundo que a gente vive, né? Como que Deus muda assim a nossa cabeça, nosso pensamento, alma, espírito. Às vezes assim eu tô orando assim, meu pensamento quer desviar, mas eu não, Senhor, não me tira daqui, eu quero continuar aqui, eu quero continuar nesse mundo que eu tô hoje. Em nome de Jesus, eu vou permanecer nele porque Jesus me escolheu. Eu, meu marido e meus filhos, se Deus quiser. Com certeza, né? É o que o Senhor quer,
nos fazer servos dele, né? Nos trabalhar, nos levar a essa restauração, a esse preenchimento. E como foi você... O que você sentiu quando recebeu essa palavra? Foi na igreja? Antes você relatou que aqui eu me encontrei. O que você sentiu naquela hora de ouvir aquela palavra? Então, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o apóstolo Sérgio. Muita atenção, porque eu já tinha frequentado várias igrejas, porque eu nunca me encontrava, assim, eu queria ter a palavra de Jesus, mas assim, eu não me encontrava. Então, quando eu cheguei nessa igreja, eu vi assim um apóstolo assim, numa paz, assim, você olha para ele assim, eu sinto assim uma paz, sabe, assim. Então aí eu vi a primeira ministração dele assim na igreja, assim, eu falei, nossa, parece que hoje a palavra foi para mim, sabe? E assim, a igreja assim é um espaço assim que eu sinto assim que é de leveza. Não é aquela igreja assim que tem muitos gritos, muitas bateção de perna, de braços, assim, uma coisa assim eufórica. Então, quando eu ia nessas igrejas, eu me sentia assim um pouco assim tribulada, assim, nervosa, eu sentia assim meio que receio. E nessa igreja não, nessa igreja assim, desde a primeira vez que eu entrei nessa igreja, eu senti uma paz. Eu senti uma paz e fiquei feliz por meu marido estar ali perto de mim, junto comigo e meus filhos, frequentando aquela igreja. Então, quando eu vi a ministração do apóstolo, que assim, depois que ele ministrava, eu conversava, fazia umas perguntas assim sobre batismo, porque eles falavam muito no batismo, assim, logo que eu comecei a frequentar, eles falavam muito no batismo, que era muito importante pra gente. E depois que a gente fazia o batismo, que a gente ia começar a entender mais a palavra, o que Jesus queria falar com a gente. Então eu falava assim, mas eu já sou batizada, né? Eu já sou batizada. Aí eles me explicavam assim com uma calma, sabe? Falavam assim, Francisca, eu sei, você já é batizada, mas você foi batizada quando você ainda era bebê, você não tinha entendimento da palavra, e agora vai ser uma renovação do seu batismo. Então, quando ele falou renovação do meu batismo, eu me senti mais segura, entendeu? Tipo assim, não me veio aquela insegurança de, eu já sou batizada, por que eu tenho que batizar de novo? Deus é um só, Deus já me batizou. Então, ele conversando comigo, assim, ele me passou uma segurança, assim, tipo assim, uma certeza, assim, tão grande, uma verdade. Então, aquilo mexeu comigo, sabe? Mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, acho que nós estamos no lugar certo. Tanto é que, logo depois, assim, meu marido, vamos batizar, o doutor Amauri me chamou até no escritório dele para ter uma conversa comigo, o que eu estava achando da igreja, tipo assim, na hora que eu sentisse que Jesus estivesse me chamando para o batismo, que nossa família ia mudar muita coisa, vocês iam conseguir muita coisa boa, espiritual e tal. Aí eu falei, olha, então eu vou batizar. Eu quero experimentar, sabe? Eu quero saber como é que é, eu quero ir. Aí nesse mesmo dia, ele já combinou com o apóstolo, a gente batizou, e depois desse dia só glórias, assim, depois do dia 3 de março. Nunca vou esquecer esse dia, que foi um dia assim muito importante na minha vida, sabe? Que a minha vida foi, tipo assim, renovou, sabe? Renovou, uma renovação de vida assim maravilhosa, assim. Graças a Deus que Deus colocou o irmão Amauri na vida do meu marido. Eu fui através deles dois e conheci o apóstolo Sérgio. O apóstolo Sérgio, assim, para mim, assim, é uma referência, assim, assim, muito importante, assim, na minha vida, assim, sabe? Antes da gente mudar para nossa casa, que a gente está morando agora, eu e meu marido, a gente pediu, assim, para ele fazer uma oração, né? Antes da gente entrar na casa. Que foi antes de acontecer tudo isso que veio acontecendo. Né? Umas duas semanas atrás. Então, ele fez uma oração, assim, muito forte. Foi muito forte. O dia dessa oração foi uma oração muito forte. Que meu marido, assim, se emocionou muito. Eu me emocionei demais, assim, sabe? Quando eu fechei meus olhos, que eu comecei a orar, que o apóstolo Sérgio começou a orar, Elisama, eu vi, assim, eu tive um contato muito grande com Jesus, porque o apóstolo, ele orando ali, ele falou uma coisa assim para mim, que já não era mais a voz dele. Eu senti que não era a voz dele, eu senti isso. E ele falou assim para mim, ele falou assim, tu lembras do que você me pediu? E repetiu 2 vezes, sabe? Então aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, lembro sim, senhor. O que eu tinha pedido? O que eu vivia pedindo para Deus?
resgatar a minha família. E Deus tinha me dado a minha família. Ele, então, eu estou te dando o que você me pediu. E eu tive assim, depois eu falei, apóstolo, não era o Senhor que estava falando comigo. Jesus falou comigo ali, naquele momento ali. Eu senti, a voz mudou, assim, uma voz assim apaziguada, sabe, assim, de paz. Aí eu me senti assim, na mesma hora preenchida, assim, ai Senhor, muito obrigada mesmo. E a gente sabe, Elisama, a gente sabe quando é verdadeiro e quando é uma coisa fantasiada na cabeça da gente. Manipulado, é verdade. Nossa, aquele momento ali, eu falei, Jesus está aqui perto de mim, Ele está falando comigo. Porque Ele sabe o que eu pedi para Ele e Ele agora está falando comigo. Lembra do que você me pediu? E muitas vezes eu pedia de joelho, Senhor, eu quero minha família de volta, restaura minha família. Que era assim a coisa mais, a coisa mais importante que eu tenho. Porque antes de conhecer a palavra, Elisama, eu achava que a família era assim, minha família, meu marido sempre falava, nossa família é eu, você, o Hugo e Caio. Eu nunca aceitava isso. Minha família, para mim, era todo mundo. Meus irmãos, assim. Só que meus irmãos, meu pai, minha mãe, lógico, eles são minha família. Mas cada um tem a sua família. E eu não aceitava isso. Então, toda vez que eu tinha um problema com o irmão, alguma coisa, cada um ia para suas casas. E eu ficava na minha casa. Quem ia me socorrer? O meu marido e meus filhos. Hoje eu entendo que eu tenho uma família. E também tem uma família grande, que são meus irmãos, meu pai, minha mãe, né? Que também são a minha família. E hoje eu sei diferenciar uma coisa da outra. Quer dizer, quando eu estava ali sofrendo muito uma separação, eu tinha minha família, mas eu não tinha aquela família que eu queria ali perto de mim todos os dias, sabe? Assim, não tinha. Tinha momento que eu estava sozinha, eu e meus filhos. E meu marido não sabia nem onde estava, entendeu? Então, eu pedia muito para Deus restaurar a minha família, mas eu queria uma família de verdade, assim, sabe? E Ele me deu de volta a minha família. Hoje eu tenho a minha família. Então, assim, foi através, assim, o apóstolo Sérgio, ele é uma pessoa, assim, muito importante no meu crescimento na palavra, assim. Ele é muito importante. Jesus usou muito ele para poder tocar o meu coração. E agora está inserida numa grande família, né? Que é a Igreja do Senhor Jesus. Porque nós também somos agora filhos, né, irmãos, e também no início a gente tem dificuldade, né, ou chamar de irmão, não é meu irmão de sangue, mas é irmão em Cristo Jesus, né, porque agora nós temos um Pai que é Deus, e essa é a família eterna. Depois, mais, quando nós estivermos com Deus, quando o Senhor arrebatar sua igreja, nós estivermos no Senhor, não vai também haver essa família pequena que hoje nós temos, né, cada um, mas vai haver a família numerosa, né, do Senhor, que é a de Cristo. Então, hoje, realmente, Deus restaurou tua família, né, porque te deu a tua família do teu núcleo, mas também te inseriu numa grande família, né, de muitos irmãos, do apoio, né. Acrescentou bastante. E tipo assim, eu venho para a igreja, assim, feliz, sabe? Assim, logo no início eu sentia aquela assim, hoje eu não vou. Hoje está chovendo. Sempre arrumava uma desculpa, hoje não. Assim, nossa, Deus está me limpando tanto, assim, que quando eu tô no banho, assim, tal, eu já estou pensando, que roupa que eu vou para a igreja hoje, né? Assim, feliz, me arrumando. Não estou indo, assim, para uma festa, porque antes, no velho mundo, nossa, eu vou para uma festa, não perco a hora. Tem que ir com a melhor roupa, com o melhor sapato, não sei o quê, uma que é mais bonita que a outra. Graças a Deus, meu Pai. Hoje eu agradeço muito a Deus. Hoje eu me arrumo para Cristo, assim, sabe? Venho para a igreja para ouvir a palavra, para ouvir, assim, os testemunhos dos meus irmãos, que cada vez que eu escuto, eu tenho um crescimento maior. E, tipo assim, quando eu vejo um testemunho, assim, verdadeiro, né? Que você vê que a pessoa está ali falando mesmo a verdade, assim, você pensa, nossa, né? Isso já aconteceu comigo também, sabe? Assim, você sai mais limpa da igreja, aquela água suja só vai... Pelo menos é o que está acontecendo comigo, sabe? Assim, então, o irmão Cleider até comentou assim que as coisas estão acontecendo muito rápido, assim, com a gente, né? Mas é que Jesus tem pressa. Jesus tem pressa, porque ele falou assim que a gente batizou há pouco tempo, então já tivemos assim umas experiências meio que fortes, né? Uma experiência forte que mexeu muito com a gente.
Aí eu até comentei isso com a minha sogra, né? Que eu falei assim, a senhora sabe que eu não minto para você. Então tá acontecendo isso, isso, isso. Ela até falou, ó, eu já ouvi falar no espírito brincalhão, que às vezes vê que a família tá bem, aí ele quer dar uma sacolejada assim, sabe? Eu falei, então é esse que tá por aqui, porque olha, mexeu um pouco assim com a né, o nosso consciente, né? Mas Jesus é maior, em nome de Jesus. E a gente está aí para, né, para Deus abençoar mais. E a gente, tipo assim, tem certeza que Jesus só quer o bem para a gente. E se Deus quiser, a gente vai continuar firme na palavra. Amém. Glória a Deus, né? Que bênção ouvir essa transformação, essa verdade também, porque a Francisca também passa muita verdade aqui quando ela fala de experiências que realmente Deus tocou e transformou, coisas que só Deus pode mudar, né? Porque só Deus muda um pensamento, um conceito, só Deus renova a nossa mente. Então nós ficamos por aqui, o nosso programa. Agradeço pela tua presença, de ter se disposto de vir aqui, que Deus continue, né, a fazer a sua obra. Amém. Então até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.